David, Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. David, Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. David, Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. Quem não conhece essa música? Quem não conhece a música David, Melech Israel, o David, o rei de Israel, Chai, Vekayam, ele continua vivo e existente. Já há 3 milênios e ainda estamos comemorando a vida do rei Davi, que ele continua vivo. Sabe por que ele continua vivo? Porque os seus ensinamentos continuam vivos e a sua dinastia continua viva. Existem várias e várias pessoas que eles têm uma árvore genealógica, pai, filho, pai, filho, pai, filho, até o rei Davi. Meu sogro, ele tem essa árvore diretamente da casa do David. O Rebbe de Lubavitch, o seu sogro e todos os Rebbes de Chabad, eles traçam uma linhagem que vai até o Maharal de Praga, que ele tinha essa árvore que vai até o rei Davi. Todos aqueles que são descendentes da casa do Davi, significa que eles são descendentes da casa de Yehudá, e eles poderiam ser o próprio Mashiach. O Mashiach, o nosso Redentor, Mashiach, que vai trazer a redenção para o mundo todo, que vai construir o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo sagrado, que vai ser um homem justo, sagrado, judeu, tzadik, seguindo todas as leis da Torá. Ele obrigatoriamente precisa vir da casa do David. Diferente de outros que dizem vir da casa do David, que não vem da casa do David, pai e filho, pai e filho. Mas o que queríamos entender hoje e nos aprofundar mais na Megilat Ruth, na história da Ruth, no livro de Ruth, nossa quarta aula e nossa última aula por esse ano. Talvez ano que vem possamos continuar um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, precisamos entender e continuar a história da semana passada de toda essa discussão de quem era a Ruth e se a Ruth ela realmente poderia ser bem-vinda ao povo de Israel ou não poderia ser bem-vinda e casar com um judeu normal e gerar filhos judeus e assim por diante. E paramos naquela história quando que a Ruth ela estava se aproximando do Boaz, que era parente do seu falecido marido e parente também da sua sogra, a Naomi. E ela foi de noite, descobriu o pé dele, com todo o simbolismo que tinha por trás disso, e ofereceu para casar-se com ele. E o Boaz ficou bem interessado, só que ele disse, olha, antes de mais nada, existe um Goel, existe um Redentor, existe um parente mais próximo que ele deveria casar com você. Que este era o meu tio, esse Redentor seria o meu tio, o irmão do meu pai, que também é irmão do teu pai, e ele deveria ser o Redentor. Vamos só recapitular um pouquinho da história, algumas das leis que falamos na semana passada. Então, Yehudá, que era filho do patriarca Yaakov, ele acabou tendo uma relação com a Tamar, que era sua nora dos seus 2 filhos falecidos. Tiveram um filho que se chamava Peretz. E daí foi descendo as gerações, até que chegou um homem que se chamava Nachshon ben Aminadav, que foi aquele que pulou no Mar Vermelho,
E dele acaba saindo 4 descendentes. Elimelech, Salmon, mais um que não sabemos o nome dele. Alguns dizem que o nome dele era Tov. E mais um quarto, que também não sabemos o nome, que era o pai da Naomi. Então Elimelech, ele teve 2 filhos, Machlon e Quilion. Eu tentei fazer uma tabela, tentei procurar tabelas para facilitar a vossa vida e a minha vida, mas eu não consegui nem achar uma tabela já pronta com todos esses nomes. Eu fiquei 2 horas hoje tentando fazer uma árvore genealógica, mas eram tantos nomes e tantas informações que eu não tinha o tempo e o know-how de fazer isso. E agora já estamos na 4ª aula, então me perdoem, mas hoje a gente não vai entrar em todos esses nomes, mas só para traçar de novo essa história para a gente entender e darmos sequência à nossa aula. Então Elimelech, ele teve os 2 filhos, Machlon e Quilion. O Machlon acabou casando com a Ruth, e assim ele acabou morrendo. O Salmon teve um filho que se chamava Boaz, e teve um terceiro irmão, então, que nós não sabemos o nome dele, vamos chamar ele de Fulano, e teve depois o 4º irmão, que era o Beltrano, que teve o seu filho, a sua filha, que era a Naomi. Correto? O Elimelech casou com a sobrinha, que era a sua Naomi, a filha do seu irmão caçula, e eles tiveram lá o Machlon e Quilion. A Ruth casou com um, ele morreu, então agora a Ruth volta com a sua sogra. Então o Elimelech morreu, e os seus 2 filhos também morreram. E aqui tem uma questão de lotes de terra em Israel. Quando Josué conquistou Israel, e na verdade antes disso, Moshe Rabbeinu já no deserto, Deus já passou essa regra que o lote de uma tribo não poderia passar para uma outra tribo, porque senão ia acabar perdendo os lotes de terra, as divisões que foram feitas em Israel. Então, a terra sempre deveria permanecer dentro da família. Então, aqui o Elimelech morreu, deixou seu terreno para os seus 2 filhos. Os 2 filhos morreram, foi para quem? Então, isso acaba voltando, não fica para a viúva. Isso volta para os irmãos do pai. Então, Elimelech, todos os terrenos dele passaram para os seus irmãos. O Salmon era o filho do Boaz. Desculpa, ao contrário. O Salmon era o pai do Boaz. E tem o outro irmão, que é o Fulano, que ele é, na verdade, o irmão mais velho. Então, aqui que vem a história que falamos semana passada. Quando a Ruth se ofereceu para casar com Boaz, o Boaz ele falou 1 minutinho só. Eu poderia ser o seu redentor para redimir o terreno do Elimelech que morreu, do teu marido que faleceu. Só que tem um outro redentor que vem antes do que eu, que seria como aquela ideia do Ibum, da Yevamá, que faleceu o marido, então deveria casar com o irmão do marido. Então aqui o redentor não sou eu. Antes de mim vem o meu tio, que é o fulano de tal. Então o que o Boaz ele falou? Falou, Ruth, vai para casa, espera um pouquinho, eu vou ver com esse meu tio se ele quer redimir os terrenos da tua família e ao mesmo tempo casar com você. Tá bom? E é isso que a Megilat Ruth, a história de Ruth nos conta, que o Boaz ele foi até o tio dele, encontrou com ele, levou 10 pessoas junto com ele, e ele falou, olha, o lote de terra que pertencia ao teu irmão, ao meu tio, o Elimelech, está na mão, está por aqui, que deveria ser da Naomi, mas está conosco. Você gostaria de ser o redentor desse terreno? E ao mesmo tempo,
Muito bom, consta o nome Tov, mas não é certeza que este é o próprio homem. Mas, de qualquer forma, se você redimir, você vai ter que casar também com a Ruth. A Ruth, a Moabita, que ela veio do povo de Moab. Então, Vaiomer Agoel, falou o Redentor, falou este homem, vamos chamar ele de fulano, ou talvez de Tov, ele falou, eu não quero redimir, porque talvez, penashchitet nachalati, talvez vai acabar estragando os meus herdeiros, vai acabar com os meus herdeiros. A minha preocupação, o que vai acontecer com os meus filhos? Vá você, Boaz, seja você o redentor, case com ela, porque eu não poderei casar com ela. Tá bom. Então aqui tem toda essa questão que já explicamos várias vezes. Qual o problema do povo de Moab? O problema do povo de Moab que a Torá determina que não podemos casar com os moabitas, porque eles não foram receptivos ao povo de Israel quando passaram pelo seu terreno de Moab, quando eles estavam saindo do Egito, indo em direção a Israel. Então, por isso a Torá determinou que vocês não podem casar com o povo de Moab, com os moabitas. E daí tem toda essa discussão, se é só o homem ou se é a mulher também que tem essa proibição. Então, o que significa essa frase que este fulano disse? Talvez os meus herdeiros, quer dizer, os meus herdeiros vão se exterminar. O problema vai estragar o nome dos meus herdeiros. Pergunta o comentarista Rashi, por que ele se preocupou só com seus herdeiros e ele não falou sobre si? Ele falou, aqui tem um problema que vai... Desculpa, o Rashi ele explica, o problema dos meus filhos é que se eu casar com uma moabita, então os meus filhos estão aqui, eles vão ser descendentes de uma moabita, eles não vão poder casar, e assim por diante. Vem o comentarista do Talmud, o Maharsha, e ele fala, por que só os filhos? Por que ele poderia? Ele falou, a minha preocupação são meus filhos e não eu. Porque ele não é proibição. Ele também teria a mesma proibição que os filhos teriam de casar, ele teria a mesma proibição. E mais ainda, Boaz, ele era o juiz do povo de Israel. Ele era do Bedin, do Supremo Tribunal Rabínico. E ele permitiu, ele deu a autorização das moabitas poderem casar com o povo de Israel, a proibição dos homens e não das mulheres. E ele trouxe aqui 10 homens, que seriam representantes desse Sanhedrin. Então, como que esse fulano, o tio, se preocupou com essa questão? Então, fala o Rashi que ele errou. Esse fulano, esse tio, ele errou na lei, porque a proibição é só dos homens, não das mulheres. Mas, como que ele poderia ter errado? Se o Boaz estava lá com o tribunal, determinando que era permitido para ele casar. Para isso, precisamos partir num outro livro do Tanakh, o livro de Shmuel, que ali descreve toda a história do rei Saul, que antecedeu ao rei Davi. E naquela história toda do povo de Israel com Saul, com os filisteus, com os Pelistim, e veio Golias, que também, como já explicamos na primeira aula, Davi e Golias, que eles eram primos, que o Golias veio da Orpá, e o David é descendente da Ruth, que eram as duas cunhadas. Então, quando o Davi, jovenzinho, Geraldine, bem-vinda. Quando o rei Davi, ele vai à guerra
lá com o seu estilingue, lá com a sua arminha, para atacar o Golias, o Saul, Vechirot Shaul e David. Quando Shaul, o rei Saul, viu o David se aproximando para atacar o filisteu Golias, então ele vira para o general do seu exército, que era o Avner. Ele falou: quem é esse garoto que está aí? Quem é esse garoto que está vindo aqui atacar o Golias? E o Avner fala: rei, vossa majestade, eu juro que eu não sei quem que ele é. E daí o rei falou para ele: vai lá e pergunta para ele quem que ele é. E a história continua que o David, quando ele voltou de atacar o Golias, o filisteu, então o David perguntou para ele, falou: quem é você? Você é filho de quem? E o David, ele fala: eu sou o filho do Ishai de Beit-Lehem. Tá bom? Eu sou filho do Ishai de Beit-Lehem. O Talmud, no tratado de Yebamot, muitos detalhes sobre essa história toda. Naquele momento, o Doeg Haadomi, que ele era o Rosh Sanedrim, Doeg, que era o chefe do STF, do Tribunal Rabínico do Sanedrim, ele vira para o rei Saul, ele falou: um minutinho só, qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Ele é filho de quem? Ele falou: eu quero saber se ele é descendente, se o David, ele é descendente de Pérez, se ele é descendente de Pérez, porque Yehudá casou com a Tamar e tiveram um filho que era o Pérez. E daí acabou saindo Boaz, e de Boaz acabou saindo, com a Ruth, acabou saindo o rei Davi. Falou: se ele veio de Pérez, significa que ele Poretz, que ele quebra todas as barreiras, ele vai ter muito sucesso na sua vida. Então fala o Doeg Haadomi, ele fala: um minutinho só, pode ser que pelo lado paterno ele venha de Pérez, ele venha de Judá, que é filho do Jacó, dos patriarcas, mas da mãe dele, da bisavó dele, ele é descendente da Ruth, a Moabita, que ela a Torá proíbe casar com as Moabitas. Então, daí responde o Avner, o general do exército do rei Saul. Ele falou: está escrito claramente que a proibição é o Amon e não a Monita, e Moav e não a Moabita. A mulher de Moav é permitido, então a Ruth é permitida. Então daí o Doeg, ele continua, ele era muito inteligente, ele começa a fazer a seguinte questão: a Torá proíbe kazer lo yavo mamzer bekehal Israel. O mamzer é um bastardo, é um filho de um relacionamento incestuoso, um relacionamento proibido. Então a Torá fala que um bastardo não pode entrar na comunidade judaica. Tem várias regras sobre um bastardo. A Torá não fala uma mulher bastarda, não sei se está certa essa palavra, mas uma mamzeret, uma mulher que é uma bastarda, a Torá não fala que a mulher é proibida. Então você vai fazer essa mesma regra também? Ele começou a questionar uma pergunta que o Talmud fala, tipo, a Torá determinou que o homem bastardo não pode. A Torá não falou que a mulher não pode, e com certeza que a mulher também não pode. A Torá proíbe os egípcios até a 3ª geração. E as egípcias, você vai isentar a proibição só dos homens? Então ele começou a questionar o general. Daí ele respondeu, a Torá fala claramente: qual é a razão que os homens moabitas não podem casar com o nosso povo?
porque quando que os judeus vieram, se aproximaram dos moabitas, os moabitas não vieram oferecer água e pão para o povo de Israel. Eles foram não bons anfitriões. Quem que tem esse costume de sair de casa, sair do acampamento, e que deveria ir oferecer comida e bebida para o outro povo? Os homens. É o caminho do homem de ir e se oferecer, e não o caminho de uma mulher recatada, uma mulher tsanua, que fica em casa, todo o louvor da mulher judia, que ela fica dentro de casa, recatada, e não fica se oferecendo para todo mundo. Então o Doeg, ele falou, os homens deveriam servir os homens e as mulheres poderiam servir as mulheres. E ele ficou calado, não tinha uma resposta sobre isso. Então o rei Saul viu a discussão do líder do tribunal rabínico, o Doeg, com o seu general, e ele ficou perdido. Então ele falou, vai até o Beit HaMidrash, vai até a casa de estudos e questione isso lá. E falaram para ele na cara, a proibição é o moabita, o homem moabita, e não a mulher moabita. E daí o Doeg, ele falou todas as perguntas que falamos antes, ele começou a questionar os sábios. Mesma coisa em relação ao bastardo e não a mulher bastarda, em relação ao egípcio, o homem egípcio e não a mulher egípcia. E eles ficaram em silêncio e não tinham um contra-argumento para o Doeg. Então, quando eles viram que já por muitos anos havia essa tradição que a proibição era só dos homens e não das mulheres, e o Doeg, ele conseguiu rebater todos esses argumentos. Então eles falaram, bom, então sabe o que? A gente vai mudar de ideia. Então eles estavam dispostos, eles estavam prontos para anunciar no tribunal rabínico, na Yeshivá, no Beit HaMidrash, na casa de estudos, que a proibição se aplica aos homens e às mulheres do povo de Moab. Consequentemente, a Ruth, que se converteu de Moab, seria proibida, e consequentemente os seus descendentes, todos seus filhos, netos e bisnetos, um desses bisnetos era o rei Davi. Então o rei Davi seria invalidado. E com isso, o rei Davi não poderia ser o rei Davi, ele seria só o Davizinho, mas não seria o rei Davi. Lá na Yeshivá, no Beit HaMidrash, na casa de estudos, estava sentado e participando dessa discussão toda o cunhado do David. O David, ele tinha uma irmã, que era a conhecida Abigail. Aqui Abigail se refere à irmã do rei Davi. E essa Abigail, ela tinha um marido. Como se chamava o marido da Abigail? Itra. Itra. Yud Tav Reish Aleph. Itra. Então ele, naquele momento, ele se levanta, ele pega a sua espada, sua hereva, sua espada, e ele finca no chão da casa de estudos. Ele finca essa espada no chão do Beit HaMidrash. E ele falou, se alguém fizer isso, de negar ou de decretar e anunciar a invalidez da minha mulher e o seu irmão David, eu vou fincar essa faca nele. Muito agressivo, né? Mas foi isso que o Itra ele falou. Sabe por quê? E ele continuou falando o seguinte: Mekublani mi beidino shel Shmuel. Eu tenho uma Kabbalah, uma tradição oral, desde do Shmuel Hanavi, do profeta Samuel, que a proibição é do homem moabita e não da mulher moabita. Pergunta o Talmud, como se acredita ele?
Ele é Nogea Bedavar. Ele faz parte dessa história. Você está invalidando a mulher dele. Então, por isso que ele queria... ele ficou... Subiu o sangue. Ele ficou nervosinho. Responde o Talmud. O Samuel, o profeta Samuel, Shmuel Anavi e o seu tribunal ainda estavam vivos. O profeta Shmuel estava vivo. Então, vai até o profeta Samuel e pergunta para ele se é isso que ele falou. E na prática, foi isso que o profeta Samuel havia dito, que ele aprendeu do seu professor, do seu pai, do seu pai, do seu pai, do seu pai, até Moshe Rabbeinu, Moisés, no Monte Sinai, que Deus falou oralmente para Moisés, que a proibição é os homens moabitas e não as mulheres moabitas. E daí a pergunta continuou, e as perguntas que o Doeg havia dito, falou, as mulheres poderiam servir as mulheres e os homens poderiam servir os homens. Então, a resposta é que kol kevuda bat melech panima, todo louvor de uma mulher judia que ela fica dentro de casa. É a dona de casa, literalmente, como que era antigamente, até uns bons anos atrás. A mulher era a dona de casa, em todos os sentidos, e ela ficava em casa. Por isso que pelo judaísmo, a mulher é chamada Akeret Habayit, o pilar da casa, a principal da casa. E todo louvor da mulher é que ela fica dentro de casa, ela não fica saindo para nada. E por outro lado, na história de Abraham com a Sara, quando que vieram os 3 anjos, e eles perguntaram para Abraham, Ayei Sarai Ishtech, aonde está a tua mulher Sara? E Abraham ele respondeu para eles, Ba'ohel, ela está na tenda, porque ela está dentro de casa. Então o trabalho das mulheres não é sair para servir outras mulheres. Esse aqui é o trabalho dos homens. E ao mesmo tempo, o povo de Moab contratou o profeta pagão Bilam Arashá, o profeta pagão, o Bilão, para que viesse amaldiçoar o povo de Israel. Quem fez esse contrato com o profeta pagão, com Bilam? Foram os homens. São os homens que fecham negócios, não são as mulheres. Então, por isso que a proibição se aplica somente aos homens e não se aplica às mulheres moabitas. E dessa forma, está tudo tranquilo. Dessa forma, então, o David está kasher, a Ruth é kasher, são todos judeus e está tudo em ordem. Só que aqui nós continuamos com algumas perguntas. Pitrá fincou a faca na casa de estudos e falou, assim eu aprendi do profeta Samuel. O que adianta isso que ele falou? Porque na prática, o Avner também falou isso aqui para o rei Saul. E o Doeg ele foi contra e fez todas aquelas perguntas que ele fez. Da mesma forma que foi questionado as palavras do Avner, do general, poderia ser questionado também a palavra do Itrá, do cunhado do rei Davi. O Doeg poderia vir e quebrar os argumentos que o Itrá ele falou. E a pergunta é maior ainda. O Boaz, lá para trás, o Boaz e o seu tribunal também fizeram esse veredito lá para o Redentor, para o tio dele. E por que o Doeg não aceitou o veredito do Boaz? Por que teve que ir atrás para falar, olha, o profeta Samuel falou isso no nome de Moisés, do Monte Sinai, Alachá Moshe Sinai. E que adiantou ele colocar uma faca no meio da sinagoga? Ele queria matar alguém? Para isso, precisamos abrir o livro do Maimônides, do Rambam, nas leis de Mamrim. O Maimônides, que viveu 800 e poucos anos atrás, no Egito, e foi enterrado em Israel, em Tibérias. O Maimônides, ele traz
uma explicação do poder dos nossos sábios, do tribunal rabínico, do Sanhedrin e dos sábios que tem em cada geração, e o tribunal e os decretos dos sábios. Ele coloca aqui 3 tipos de leis que os sábios eles instituíram. Um tipo de lei é que eles aprenderam Mipi Ashmuah. Mipi Ashmuah significa que eles ouviram a Torá oral. Oralmente, um aprendeu do outro. Moshe foi aprendendo de boca a boca. Eu aprendi com meu mestre, que aprendeu do mestre dele, e assim por diante. Isso é chamado a Torá Shebal Peh, a Torá oral, que nós temos aqui todo o Talmud, todas as Mishnayot, toda a Guimará. Isso é a Torá oral. O segundo são Yud Gimel Midot HaTorah Nidreshet. 13 formas de interpretação da Torá, que isso existem essas 13 regras, Kal Vachomer, Gzeira Shavah, são vários tipos de comparações e de explicações, de forma de aprendizagem de um versículo do outro, de um assunto sobre o outro, que isso que é todo o Talmud. E os sábios discutiram, concordaram com essa lógica, com essa forma de interpretação, e foi decretado a lei da seguinte maneira. E depois tem uma terceira forma, que são os Seyag la Torá. Seyag são cercas para a Torá, são proteções para a Torá, como por exemplo a lei de Muktzeh. Muktzeh significa o seguinte: no Shabat você não pode acender fogo. Mas eu poderia mexer no fósforo ou numa vela apagada? Os sábios proibiram você mexer no fósforo, talvez você vai acabar acendendo o fósforo. Proibiram você mexer na vela, porque talvez você vai acabar acendendo a vela. Você não pode mexer na carteira, porque talvez você vai acabar mexendo com dinheiro e vai acabar anotando o quanto que você vendeu e comprou. Isso são cercas e regras que os sábios acrescentaram sobre todas as leis da Torá. E a Torá descreve que nós temos uma mitzvah, uma obrigação, uma ordem da Torá de obedecer às palavras dos nossos sábios. Você tem a obrigação de seguir as palavras dos sábios da sua geração, porque eles vieram para fortalecer e para manter o judaísmo. E todas as leis que eles vão te orientar. Por exemplo, a Torá escreve sobre a mitzvah do Tfilim, o Tfilim, a Torá descreve que você tem que colocar na tua mão e entre os olhos. Na minha mão, a minha palma da mão. Entre os olhos significa no meu nariz. Quem disse que tem que ser no antebraço e na cabeça, entre os olhos, mas na altura do cabelo? Quem disse que o tefilim tem que ser preto? Quem disse que o tefilim tem que ser quadrado? E com todas as 10 leis do tefilim. Isso tudo os sábios aprenderam, mas são leis que vieram de Moshe do Monte Sinai. Alahá le Moshe mi Sinai. Nós precisamos obedecer e escutar as regras que os nossos sábios nos orientaram. Então aqui nós temos, vamos falar agora sobre essas 2 regras principais. Uma se chama Kabbalah. Kabbalah não de mística de Kabbalah. Kabbalah significa, aliás, a Kabbalah é a mesma ideia. Kabbalah significa receber, lekabel, de receber, que foi passado de Moshe para Josué para os Sanedrim, e assim foi passando geração, uma linha direta desde Moisés no Monte Sinai, que ele passou essas 10 leis do Tfilim, 10 regras, etc. Então, algo que é uma Kabbalah, então por isso que a mística é uma Kabbalah, que veio desde Moisés no Monte Sinai, toda essa mística. Não foi o Rabbi Shimon Bar Yochai que inventou a Kabbalah. Ele escreveu o primeiro livro, que era o Zohar. Mas até a geração dele era tudo Kabbalah, era tudo uma geração, uma passagem de boca a boca, mas que veio desde Moisés no Monte Sinai.
Então, quando que é uma Kabbalah, quando que é uma lei que tem essa linhagem, não existe discussão. Se tiver discussão, é uma prova que não é Kabbalah. Ok? Isso aqui significa Kabbalah. Agora, uma lei que foi aprendida pelas regras, os 13 regras e o Gimel Midot, a Torá Nedereshet, sobre isso, se uma geração, um grupo de sábios chegaram ao seguinte veredito, parabéns, então toda aquela geração precisa seguir aquela regra, aquela lei. Mas se anos depois vier um outro Beidin, outro tribunal, que tiver o mesmo número de sábios, com o mesmo conhecimento, e falarem não, e fizerem uma segunda conclusão, diferente da primeira, então vai inverter. Nós precisamos seguir as leis daquele tribunal. Por exemplo, Pesach, os Faradi comem arroz, e o Ashkenazim não come arroz. Ok? Uma outra lei, poligamia. A Torá fala que você pode ter várias mulheres. Vários sábios da Europa, dos Ashkenazim, decretaram que não poderia casar com várias mulheres, mas muitos dos Sefaradim que não aceitaram. Até hoje, quer dizer, hoje não tem muitos, mas o próprio grande Baba Sali, marroquino, ele teve 3 mulheres simultaneamente. E eu conheço muitos da família da terceira mulher dele, que aliás ela é viva ainda hoje. Então, quando que os sábios fizeram uma lei e depois veio um segundo tribunal e fez uma segunda opinião, não tem problema nenhum. Nós precisamos seguir os segundos, as segundas leis que o segundo tribunal rabínico chegou a essa seguinte conclusão. Vem o grande homem do século passado, Brisk Rav, vindo de Brisk, e assim também o Ben Ish Chai fala, já falou antes dele, a seguinte ideia, baseado em tudo que falamos agora, que tem 2 tipos de leis, ou uma Kabbalah, que vem desde Deus no Monte Sinai, passando para Moisés, que isso não tem como discutir, ou uma conclusão, uma discussão dos sábios, que há como ter controvérsias. Fala o Briskerov, a grande pergunta é, Moabita, homem é proibido, e não Moabita, mulher é proibida, isso daqui é uma Kabbalah, ou é dos 13 Midot, a Torá Nedereshet, é uma discussão e uma análise e uma conclusão dos sábios. Então, voltando para a história. A Ruth falou com Boaz para que casasse com ela. O Boaz vai até seu tio, Tov, ou fulano de tal, falou que você deve ser o redentor e casar com a Ruth. Então ele diz o seguinte, o redentor, o tio, ele fala o seguinte, você é o líder do tribunal. Então o teu tribunal hoje que fez esse veredito, não é uma Kabbalah que vem desde Moisés no Monte Sinai? Foi você que fez isso. Aqui você tem os seus 10 sábios, do seu Sanhedrin, do seu Beidin Agadol. Vocês decidiram isso? Sabe por que eu não posso casar com ela? Porque se amanhã vier um outro tribunal e mudar de ideia, e decidirem que é proibido casar com uma mulher moabita, o problema vai ser os meus filhos. Eu não tenho problema nenhum. O problema são meus filhos, não eu. Porque hoje, se o tribunal permitiu que eu casasse com uma moabita, está 100% kasher.
O problema é meus filhos, meus netos, meus bisnetos, que se porventura vier um outro tribunal e proibir casar com uma mulher moabita, então eles não poderão mais casar entre judeus. Porque a Torá proíbe casar um moabita com o povo de Israel. Então isso que foi o argumento deste redentor, desse tio do Boaz, para que dessa forma, se esquivando, dessa forma falando, eu não posso casar com a Ruth. E foi isso que o Avner, o general do rei Saul, disse para ele. Ele falou, é proibido casar com elas. E é isso que o Doeg estava argumentando. O Doeg, o líder do tribunal, ele falou, é tudo uma interpretação dos sábios. É baseado nos 13 regras de análise dos sábios. Mas não é uma Kabbalah. Não vem desde Moisés do Monte Sinai. Então posso fazer essas questões. E foi isso que ele fez. Ele foi até Yeshiva, até o Beit HaMidrash, até a casa de estudos, fez suas perguntas e todo mundo gostou das perguntas dele. Falaram, sabe o quê? Vamos mudar de ideia. Boaz tinha falado tal coisa, agora vamos mudar de ideia e vai ser proibido, então, casar com uma mulher moabita. Vamos decretar que o Davi não pode casar com uma judia, que o Davi não pode ser rei. Porque nós podemos mudar essa regra. E foi isso que eles queriam fazer. Vem Itra, casado com Abigail, que era a irmã do rei Davi, que ele sentiu o problema, se eles decretassem isso, ele estaria com um problema enorme, porque ele também casou com uma mulher descendente de uma moabita, e meus filhos vão ser problemáticos a partir de agora. Não vamos poder casar com o povo de Israel. Então ele pega uma faca, pega a sua espada e finca no chão. Ele falou, se vocês não escutarem, eu vou atacar aquele que fizer esse anúncio. Sabe por quê? Porque Karmekublani, assim eu recebi, por Kabbalah, do tribunal de Shmuel Hanavi, do profeta Samuel, que a proibição é de casar com um homem moabita, não com uma mulher moabita. Ou seja, não foi o tribunal que fez tal coisa, não foi o tribunal do Samuel, não foi o tribunal de Boaz, não foi invenção de nenhum tribunal, é uma Kabbalah. Isso aqui vem desde Moisés no Monte Sinai, que ele recebeu de Deus, que a proibição de casar é com um homem moabita, não com uma mulher moabita. Alahá Moshe Sinai. Eu aprendi isso aqui do Shmuel Hanavi, do profeta Samuel, que está vivo, vocês podem perguntar para ele, que ele aprendeu, até Moisés, Moshe, do Monte Sinai. Então, não interessa, não é o decreto rabínico de hoje, de ontem, e amanhã vai mudar, nunca vai mudar. E todos aceitaram. E carimbaram com selo de kasher, que o Davi ele é kasher, que a irmã dele é kasher, que o cunhado é kasher, todos estão com sangue puro e permitidos casar entre o povo de Israel. E daí o rei Saul se acalmou, e todo mundo se acalmou. E isso o próprio Rambam, ele confirma no seu livro. Maimônides, ele escreve que a proibição é o homem e não a mulher. Halachá le Moshe Sinai. Daqui é uma lei que vem desde Moisés do Monte Sinai. Então todo mundo aceitou as palavras do Itrá e foi cacherizado, então, ele e a sua mulher e o rei Davi, o seu cunhado. Ele pegou uma espada e fincou no chão. Por que ele fincou uma espada no chão? Ele queria matar alguém? Ele seria louco de matar alguém? Ele não queria matar ninguém. Ele fincou no chão, ele falou, isso aqui é uma verdade eterna. Isso aqui é imutável. Ninguém vai tirar essa espada do chão, ninguém vai tirar essa verdade que vem desde a boca de Deus para Moisés no Monte Sinai. Quer dizer, não tem discussão. Não tem discussão. Isso aqui vem lá de trás. Então ninguém pode tirar essa espada e ninguém pode
fazer nenhum tipo de questionamento. E dessa forma, nós entendemos de uma forma tão maravilhosa como que o rei Davi, apesar das histórias tão cabeludas, tão controversas dos seus ancestrais, como contamos todas aquelas histórias, o Lot teve uma relação com sua filha, gerou Moab, e Moab veio a Ruth, e depois Boaz, mesma coisa. O Boaz, ele vem do Yehudá com a Tamar, a sua nora, que também foi uma relação proibida. E daí tem essa relação da Ruth com o Boaz, que é a terceira reencarnação, como falamos na segunda aula. E finalmente, a história continua. O Boaz e a Ruth, eles casam. Eles têm um filho, que tem um filho que se chama Ishai, que acaba gerando o David Hamelach. E que dele vem a alma do Mashiach, e que esse Mashiach possa vir em breve, se Deus quiser, e construa o terceiro Beit HaMikdash. Espero que vocês curtiram essas aulas, essas 4 aulas sobre a história do Ruth. E essa aula foi feita em Refuah Shlema, em recuperação total de Shlomo Ben Levi, que ele possa ter sucesso e uma boa recuperação. Aliás, aproveito para agradecer todos aqueles que apoiam nossas aulas de toda e qualquer maneira, se é compartilhando, se é patrocinando uma aula, se é fazendo algum depósito. Eu não sei todos que fazem essas ajudas, mas agradeço e aproveito a pedir para quem conseguir continuar nos apoiando, para que a gente possa continuar fazendo essas aulas, acho que interessantes. Ok? Obrigado, uma boa noite e uma boa semana para todos.